Olá pessoal, eu sou André Valente, serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de artes. Na aula de hoje, vamos falar sobre o conceito de belo e o que é a realidade. Vamos estudar conceitos que ao longo dos anos vários filósofos criaram para tentar definir o que é beleza. Vamos para a nossa aula. Então, o que é o belo? O que é beleza? Você consegue definir o que é beleza? Pois é, essa é uma discussão que vem atravessando os milênios já. Desde os primeiros filósofos da Grécia Antiga até os pensadores contemporâneos em várias áreas de conhecimento, vem discutindo o que é o belo, quando é que nós podemos dizer que alguma coisa corresponde à beleza. Existe essa beleza? Existe uma forma de belo? Então essa discussão está muito presente e atravessou a história da arte como a história da humanidade, a história da sociedade, porque esse conceito se manifesta de várias formas. Bom, segundo Platão, a beleza está pautada na ideia de perfeição. Ela é separada do mundo e só existe no mundo das ideias, ou seja, está ligada aos deuses e não aos humanos. A beleza existe em si mesma. Então, o filósofo Platão acreditava nisso, ele acreditava que a beleza era algo que existia num certo plano, o plano das ideias. Existia então o belo ideal, a beleza perfeita. E os artistas, eles buscavam a beleza através da sua arte. As pessoas na vida poderiam buscar a beleza através da matéria. Então a ideia era exercitar cada vez mais as técnicas e a inteligência, aumentar cada vez mais o poder da mente para tentar se aproximar desse belo ideal que Platão acreditava que existia. Essa ideia de belo ideal, ela durou muito tempo, até mais ou menos o final do século XIX, ainda se acreditava que existia uma beleza ideal, uma perfeição de beleza em algum lugar. Do século XX para cá que começa a haver um questionamento sobre essa ideia de uma beleza ideal. Mas veja como o pensamento de Platão sobre isso atravessou os séculos. Já Aristóteles, discípulo aí de Platão, dizia que o belo era um conceito de julgar algo como belo. Estava ligado a ideia de harmonia, de proporção, de medida. A beleza era algo intrínseca ao objeto, sendo ela percebida por todos os nossos sentidos e assim surgia o conceito de estética ou de feiura. Então, para Aristóteles, diferente de Platão, enquanto Platão acreditava que a beleza era uma essência a qual o homem poderia alcançar exercitando a sua mente, buscando essa noção de perfeição, para Aristóteles não. A beleza estava no objeto, nas formas do objeto, nas técnicas como esse objeto era produzido, na harmonia das medidas deste objeto. Então, ele já pensava de uma forma um pouco diferente. O conceito aristotélico de beleza também atravessou os séculos. Então, nós podemos dizer que Aristóteles e Platão foram os dois grandes pensadores que por muito tempo influenciaram a arte, influenciaram a arquitetura, influenciaram a sociedade ocidental com essa ideia de beleza. De alguma maneira, o mundo ocidental uniu os dois pensamentos. A ideia de que a beleza poderia ser vista através de técnicas, através de precisão, a ideia de harmonia das medidas, e que com isso era possível alcançar aquela beleza ideal. Já no século XVIII, nós temos o filósofo Hegel. Hegel, ele não acreditava numa beleza natural, numa beleza intrínseca às coisas. Para ele, a beleza estava na relação do objeto com quem o vê, com o espírito artístico e como ele se apresenta em nossas sensações. Então, olha que interessante, Nós começamos com Platão falando que a beleza era uma ideia,
um ideal. Viemos para Aristóteles, que dizia que a beleza está nos objetos e na harmonia desses objetos. E para Hegel, nenhuma das duas coisas. Para Hegel, na verdade, a beleza é algo subjetivo, é algo que está no sujeito, ou seja, em nós. Nós, ao entrarmos em contato com algo belo, sentimos por meio dos nossos 5 sentidos essa beleza. Então, nós ouvimos uma música e entramos em contato com a beleza dessa música. Nós olhamos para uma pintura, para uma escultura, para uma obra arquitetônica, nós lemos uma obra literária e ali entramos em contato com essa beleza. Nós podemos também produzir algo belo através do canto, né? Enfim, para Hegel a beleza era algo que estava ligado ao sujeito, que deveria alimentar em si esse espírito do belo, esse espírito artístico. Então vejamos que de alguma maneira Hegel ainda acredita, né, que existe uma essência de beleza, porém essa beleza, essa essência, ela tem que ser despertada dentro de cada um. Um outro pensador ali, mais ou menos ali do mesmo período, um pouquinho depois, já no início do século XIX, Kant, ele vai dizer que a beleza está associada ao que agrada o universo. Ela se encontra dentro das obras de arte ou de um objeto. O belo resulta da concordância entre a forma harmoniosa e sensível de exprimir uma ideia e ele não tem uma finalidade. Então Kant ele vai retomar um pouquinho o pensamento aristotélico, né? A ideia de que a beleza está no objeto, ela está ali, no objeto que nós olhamos e vemos como belo. A diferença é que para Kant esse belo ele não tem nenhuma outra finalidade. Ele é um pouco essencialista também, né? De alguma maneira ele acredita que o belo é algo que não é possível, não tem uma utilidade, né? Então o senso utilitário é separado do senso de beleza, né? Então para ele a arte estava separada dessa ideia de ser útil a alguém. Nesse sentido, por exemplo, a arquitetura ela vai sendo um pouco deixada fora da ideia de arte aí, né? A não ser quando ela tem o seu elemento estético. Então, para ele é isso. A estética não era algo que servia para alguma coisa, mas sim algo que nos agradava, que nos fazia bem. Lá no século XVI, antes de todos esses que nós falamos agora, nós vamos ter ali um movimento chamado Renascimento. E esse movimento teve uma grande figura que foi Leonardo da Vinci. Não tem como a gente falar, né, de tudo isso que a gente está falando sem considerar Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci reúne na sua obra um pouco do pensamento platônico e um pouco do pensamento aristotélico. Ele era um pintor, ele era escultor, ele era inventor, desenhista, engenheiro. Ele realmente usou várias técnicas, várias formas de arte para produzir a sua obra e se tornou muito famoso por ser esse grande gênio, né? Sempre em busca da perfeição, sempre em busca dessa ideia do objeto perfeito, da obra de arte perfeita, né? Que para ele era a ideia de obra de arte bela. Então, Da Vinci, que era pintor, né, de uma das obras de arte mais conhecidas da história, a Mona Lisa, ele se utiliza da matemática para alcançar uma simetria precisa em suas obras. Através da ciência e da arte, Leonardo da Vinci procurava a perfeição para o corpo humano. Se você procurar saber um pouquinho de Leonardo da Vinci, você vai saber da verdadeira obsessão que ele tinha por essa perfeição da anatomia, não só de seres humanos, mas também de animais. Ele fazia vários desenhos buscando alcançar essa perfeição da representação aí. Por isso, a Mona Lisa vai ser considerada uma das obras mais perfeitas neste sentido, né? Por trazer aí a representação dessa busca de beleza que Leonardo da Vinci fazia. Para muitas pessoas, a beleza está associada à ideia de simetria. Você sabe o que é simetria? Vamos ver. Solta a vinheta de curiosidade. Você sabia que o rosto segue uma regra simétrica?
Na estética, a simetria é responsável por criar harmonia na imagem. Com vários estudos, chegam-se a regras do que seria um rosto proporcional e um corpo proporcional. Um rosto, por exemplo, tem que ser dividido por 3 partes iguais: do queixo até o nariz, do nariz até a sobrancelha e da sobrancelha até a testa. É dessa forma que se apresenta a ideia de simetria. E essa simetria que pode ser colocada aí no rosto das pessoas, ela também é estendida ao restante do corpo e é estendida também a outras formas de manifestação. É importante lembrar que essa simetria é muito mais ideal do que real. Porque a grande verdade é que praticamente ninguém tem esse corpo simétrico que é proposto aí por esse tipo de concepção, que vem lá do Renascimento, né, daquela ideia de perfeição, de beleza ideal, porém esses padrões ainda sobrevivem, ainda estão aí, mas nós precisamos ter consciência de que entre os padrões e a realidade existe uma distância. Tá? E você? Você consegue notar se os dois lados do seu corpo são exatamente iguais? Será que o que eu falei é verdadeiro? Pois é, principalmente no rosto. Então vamos fazer o seguinte: pegue um espelho e repare. Repare até onde os seus braços se esticam no seu corpo e se o tamanho dos 2 braços são iguais. Estique bem as pernas na frente de uma parede, sentado, e veja se as duas têm o mesmo tamanho. Você pode fazer a mesma experiência com o seu rosto, verificando. Você pode, inclusive, tirar foto, aproveitando o celular, você tira a foto de um dos lados do rosto e espelha, para ver se vai parecer com o que você é de verdade. Eu tenho certeza que você vai se surpreender ao olhar o resultado disso. Então faça essa experiência para verificar se o seu rosto é simétrico, como propõe aí quem acredita na simetria como o signo da arte. Bom, tudo isso que a gente está falando teve muita influência de um período artístico chamado neoclassicismo. O neoclassicismo ele aconteceu ali no final do século XVIII e o início do século XIX, e ele foi uma retomada das concepções clássicas, das concepções renascentistas de arte, depois daquele período da Contra-Reforma, que envolveu a Inquisição, que envolveu a perseguição a artistas, a cientistas. Quando passa esse período, conflituoso da história e tal, que também acabou nos legando uma das manifestações artísticas que fazem parte da história da arte, que é a arte barroca, há uma retomada dos valores renascentistas, aquela ideia de simetria, de perfeição, da matemática influenciando a arte, das linhas retas. E esse período do final do século XVIII e início do XIX, que teve essa retomada do clássico, vai ser o período chamado de neoclassicismo. Então o neoclassicismo é o estilo artístico que prevê essa ideia de perfeição. É um estilo muito usado por regimes totalitários para fazerem propaganda para os seus líderes. Nós vamos ver, por exemplo, Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte utilizando aí a arte neoclássica para vender a imagem de um homem vencedor. Todos nós sabemos que Napoleão Bonaparte era um homem baixinho, de pouca estatura. Mas quando a gente olha para essa imagem de Napoleão, não é isso que nós vemos. Nós vemos um homem grande. Ele praticamente tem quase a mesma altura do cavalo, se você olhar bem para o corpo dele, passando a ideia de um homem grande, um homem heróico. Olhem como há uma representação do movimento da capa dele, do movimento da juba do cavalo, tudo para criar uma ideia de um ato heróico, de força, de poder. Então é assim que alguns líderes políticos aí, principalmente esses com intenções mais totalitárias, vão utilizar essa arte
neoclássica. A gente vai ver, por exemplo, a arte neoclássica sendo exaltada, sendo colocada como a única forma legítima de arte, como a única forma bela de arte, porque é simétrica, porque remete a Roma e Grécia Antiga, por exemplo, durante a vigência do período nazista na história. Então Hitler era um grande apreciador da arte neoclássica e defendia que a arte moderna, aquela dos cubistas, aquela dos expressionistas, tá? Era uma arte degenerada, uma arte feia, uma arte que não deveria fazer parte da sociedade perfeita que ele estava almejando. Olha só, as ideias, essa ideia de arte perfeita, de simetria, foi usada por Hitler para pensar a sociedade ariana, né? A ideia de uma sociedade perfeita, onde tudo era puro, tudo era belo, tudo era perfeito, tudo era simétrico, tudo era correto. Todas essas concepções estão relacionadas a isso. E ele era um grande apreciador da arte neoclássica e usava desse tipo de arte para expor essas suas ideias totalitárias. Então, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Você pode ver muito mais aí no Saiba Mais. Dá uma olhadinha lá para você ampliar aí o seu conhecimento sobre esse assunto. E vamos para uma reflexão sobre o conteúdo. A beleza da arte está em suas inúmeras possibilidades de interpretação. L.S. Dias. Bons estudos, até a próxima aula.